E aí, você tem certeza da sua salvação? Será que você não está muito convencido, não? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse tema da certeza da salvação. Será que é pecado eu ter certeza da minha salvação? Ou será que não é perigoso eu achar que está tudo bem também? Então, a gente vai hoje conversar para termos uma visão equilibrada sobre esse tema. Então, eu vou começar com um texto aqui em Romanos capítulo 5, onde Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É muito interessante ver muitos textos de Paulo onde ele se alegra com a salvação dele, né? E ele fala dessa paz, a paz que nós temos com Deus. Ou seja, a gente só tem paz com Deus quando a gente está justificado. E muitas vezes a gente olha para outros textos que falam para a gente não ter a arrogância da gente acreditar, então eu tô salvo, então beleza, agora eu faço o que eu quero, né? Então, assim, tem dois lados dessa questão da certeza da salvação. A primeira questão que eu acho que é importante a gente ter, quando a gente pensa em certeza da salvação, é principalmente quando a gente está conectado com Deus, em arrependimento, em confissão. Isso significa que a gente está entregando a nossa vida para Deus. E essa confissão não é só aquela oraçãozinha, perdoa meus pecados, tchau. A gente sabe quando está arrependido de fato, quando a gente está conectado com Deus de fato. E essa paz, ela vem com essa conexão. É muito interessante isso. A gente perceber que quando as nossas orações são falsas, são superficiais, a gente sente um incômodo. Não sei se vocês sentem. Mas, ou seja, essa paz parece que a gente não tem tanta paz. Porém, parece que sempre tem algo que faz com que a gente volte para Deus, né? Então, a certeza da salvação consiste basicamente em você ter certeza de que quando você se confessa para Deus, quando você se arrepende verdadeiramente, Deus aceita você de braços abertos, né? Então, esse é o primeiro ponto, esse tipo de certeza. Agora, a certeza da salvação não significa que, uma vez que eu sei que fui perdoado, que fui justificado, que fui aceito, que no futuro eu permanecerei assim, né? Então, se você acha que por agora você estar bem com Deus, no futuro você vai estar, isso é um tipo de até presunção, talvez, né? Então, isso é muito perigoso. Até tem, né, aquela doutrina da questão da predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre e tal, que é bem complexa, talvez a gente possa falar em outros assuntos, né? Tanto complexa por conta de textos bíblicos, quanto pela lógica em si, né? Como que você sabe que realmente, porque daí a ideia dessa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, é de que a pessoa, como que a pessoa sabe que realmente ela tem uma fé verdadeira? Né? Ela não tem paz, porque ela nunca vai saber, né? Porque ela pode achar que tem uma fé verdadeira e foi salva para sempre, então nunca mais vai se perder, né? Só que pode ser que ela esteja auto-enganada. Então isso é bem complicado em relação a essa doutrina da pessoa que acredita que uma vez que ela sentiu a presença de Deus, se conectou, pediu perdão, está justificada, então ela para sempre vai estar salva. Então isso é um problema porque aí eles dizem o seguinte: se você uma pessoa que diz que se converteu e abandonou a fé, na verdade ela nunca se converteu. Como é que você sabe que ela nunca se converteu, né? Na cabeça da pessoa, ela estava convertida. Então, como é que você sabe que você também não está auto-enganado? Então, é bem complicado. A gente vê que na teoria, às vezes, é uma doutrina que parece bonita, mas na prática não funciona bem, né? Mas, enfim, depois a gente vai falar sobre esses assuntos, né? Com mais tempo, com mais textos bíblicos. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é essa certeza da salvação, ela tem um equilíbrio, né? O ponto de você ter certeza absoluta de que quando você se aproxima de Deus, né, com desejo, com necessidade, ele vai estar de braços abertos para te receber, né? Então você tem que ter essa certeza que Deus te salva diante disso. Agora, você não pode ter a presunção de achar que
por estar conectado com Deus, você não vai se desconectar dele no futuro, ou que você não precisa estar vigilante, né? Então, você precisa cuidar para que você, uma vez conectado, não se desconecte, né? E aí a gente vê muitos cristãos que acham que estão abafando, que, né, são os donos da verdade, que o resto do mundo está errado, ou seja, estão vazios de Deus, mas acham que estão salvos e que está todo mundo errado. Então, a gente precisa ter uma percepção espiritual, né, que foi uma coisa que eu também falei em outro texto, outro vídeo, sobre quando Paulo fala que o Espírito fala com a gente, ou seja, a gente percebe quando o Espírito está em nós, quando não está, quando nós entristecemos o Espírito, a presença do Espírito é a garantia, né, que a gente está conectado com Deus para a salvação. Então, essa falta de percepção da presença do Espírito é um sintoma de cristãos superficiais, né? Então, a gente precisa buscar, né, a presença do Espírito para poder perceber os nossos próprios pecados. Então, quanto mais perto de Deus a gente está, mais luz, mais a gente enxerga os nossos defeitos. Quanto mais longe, mais escuridão, menos a gente enxerga. Por isso que uma pessoa perto de Deus, ela critica menos as outras e vê mais os seus erros. Uma pessoa longe de Deus critica todo mundo e não vê muito erro em si mesmo, né? Então, se você quer ter a certeza da sua salvação, siga esses passos, né? Se aproxima de Deus verdadeiramente, né? E pode ter a certeza que Ele está de braços abertos, mas sempre desconfie de você diariamente. Se questione, se faça uma alta reflexão, como Jesus falou: será que eu realmente estou conectado com Deus? Quando você está conectado, o que vai gerar em você é paz, é tranquilidade, você fez as pazes com Deus, você está bem, isso gera alegria, felicidade. Quando você vai se desconectando, a gente vai ficando mais triste, mais desconfiado, mais apreensivo, mais ansioso, né? Então, a proposta desse vídeo é que a gente tenha certeza da salvação e que a gente possa ter uma autorreflexão diária.